Boa noite, irmãos. Eu esqueci de ligar o microfone. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Filipenses 2, versículo 5. A nossa leitura é até o versículo de número 11. Se você encontrou, diz amém. Se não encontrou, diz não amém. Certo. Vamos fazer uma leitura rápida e depois vamos olhar para o texto de maneira geral e depois chegar de maneira específica a ele. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo, um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Nós vimos no domingo passado como Paulo começa a exortar a igreja, orientar a igreja, apontar à igreja uma vida de unidade. Nós vimos que Paulo instrui, deseja que a sua alegria transborde, e a sua alegria vai transbordar quando ele começar a ver a igreja vivendo com um só modo de pensar. Quando trabalhamos a ideia do que seria esse modo de pensar, eu usei muitas palavras para vocês. Eu disse que não tem a ver só com pensamento, tem a ver com aquilo que pensamos, tem a ver com aquilo que desejamos, tem a ver com aquilo que aquilo que nos motiva, tem a ver com aquilo que nós fazemos. Logo, tem a ver com toda a experiência de vida interna e toda a experiência de vida externa. Tudo aquilo que eu vivo dentro, que eu exponho fora. Tem a ver sim com aquilo que eu tenho dentro de mim, mas tem a ver também com o meu comportamento. Então eu fiz um link entre o modo de pensar e o que ele fala no capítulo de número 1, no versículo 27, um chamado a viver de modo digno do Evangelho, sendo obediente, ou sendo fiel aos termos do Evangelho. Isso seria o resultado de uma vida fiel. Qual é o resultado de uma vida fiel? É um modo de pensar, é um modo de perceber a vida, um modo de perceber a vida do Evangelho, é um modo de se dispor à vida, um modo de se dispor à vida do Evangelho. É uma maneira de entender o mundo e de se relacionar com ele e de responder às grandes questões do mundo, a maneira de responder do Evangelho. Então Paulo chama a toda a igreja a terem uma só mente, aliás, a terem o mesmo modo de pensar, ou a mesma atitude, a mesma motivação, ou a mesma fidelidade. E a partir da mesma fidelidade que eles têm, eles deveriam dispor a própria vida, buscando se unir cada vez mais. Mas como é que eles encontram, como é que eles conseguem produzir ou encontrar esse modo de pensar? Tendo o mesmo amor, tendo a mesma mente. Entenderam? Não buscando os seus próprios interesses, buscando o interesse dos outros. Esse foi o nosso ponto antes. E tudo isso está dentro de uma temática. Qual é a temática? Uma luta unida pela fé do Evangelho, uma busca constante de lutarmos juntos pelo Evangelho, uma busca constante de eu e você vivermos de modo digno do Evangelho, ou seja, sermos fiéis. Então, como é que essa fidelidade opera dentro do seio da igreja? Na unidade. Nós devemos ser porque essa fidelidade será visível, percebida, entendida, vivida na unidade, tendo o mesmo modo de pensar. E isso é tão importante para Paulo, mas tão importante, que ele começa a dar exemplos, para que nós sigamos esses exemplos. E o primeiro exemplo que ele vai dar é o maior de todos. Ele vai mostrar o exemplo de Cristo. Então, quando você lê esse texto,
você não ache que o objetivo de Paulo é trabalhar o que a gente chama de doutrina de Cristo ou cristologia. Cristologia está contido nesse texto? Sim, a gente vai ver isso. Há muito do tema Jesus ser Deus nesse texto, mas o ponto de Paulo não é esse. O fato de Jesus ser Deus é plano de fundo para aquilo que ele quer tratar. O que é que ele quer tratar? Humildade. Porque o ponto é se essa mesma forma de pensar, essa unidade de mesmo modo de pensar, só pode ser alcançado com uma disposição humilde de viver. E essa disposição humilde de viver é aquela disposição que faz com que você abandone os seus próprios interesses e procure dos outros. Então o que é que ele vai fazer agora? Ele vai dar o maior exemplo de humildade que pode ser conhecido. E qual é o maior exemplo de humildade que pode ser conhecido? Cristo. Então toda a vida e obra de Jesus que é mencionada aqui é para reforçar um ponto: vocês precisam de humildade, para que vocês se tornem um, para que vocês tenham unidade, vocês precisam de humildade, logo precisam imitar o mesmo modo de pensar de Jesus. Entenderam o ponto? Então tudo que vem agora é para reafirmar um ponto só: nós precisamos de humildade. E se você esquecer tudo o que eu tratar hoje, eu gostaria que você lembrasse de uma frase só, rápida, simples, para que isso ativasse as suas memórias. É de que humildade é imitar Jesus. Humildade é imitar Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos para o texto, e eu vou tratar da seguinte forma. Versículo de número 5. A exortação. Eu vou pegar essa cláusula como sendo a exortação, porque ela é similar à de cima, e ela tem essa frequência, me aponta para ela como sendo uma cláusula importante e facilita para a gente entender o fluxo do texto aqui nesse momento, tá? Então meu compromisso hoje é para fazer com que você entenda as questões aqui. Versículo 5, a exortação. Do versículo 6 até o versículo de número 8, a paixão. Vou trabalhar a paixão de Cristo, naturalmente a humildade dele também. Do versículo 9 até o versículo de número 11, eu vou trabalhar a exaltação de Jesus, ok? Que a gente vai perceber que é basicamente um retorno àquilo que ele disse antes. A exortação, a paixão e a exaltação. Amém? Então vamos para a exortação. Versículo de número 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como já ficou, espero que tenha ficado claro, essa ideia de modo de pensar é mais do que simplesmente algo cognitivo, algo que passa pela cabeça. É algo que é vivido, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com os nossos princípios, tem a ver em como a nossa fidelidade escolhe, ou nós, como pessoas fiéis a Deus, escolhemos, queremos, ansiamos, nos motivamos. É aquilo que te motiva, é aquilo que te move, é aquilo que te faz acordar, é aquilo que te faz viver, é a maneira como você faz, é tudo isso. Isso aponta para o ser humano por completo. É uma tendência, a tendência da fidelidade, de uma vida digna do Evangelho. E a expressão dessa fidelidade, dessa vida digna do Evangelho, é uma forma de ser. Talvez seja essa uma das maneiras de nós entendermos esse modo de pensar, uma forma de ser, uma forma de perceber, de se dispor a viver. Amém? Essa forma de ser não é uma forma de ser qualquer, não é um modo de ser, não é um modo de pensar, não é um modo de sentir, não é uma motivação qualquer. Isso está ligado a Jesus de maneira direta. Nós precisamos não de qualquer motivação, mas daquilo que motiva Jesus. Nós não precisamos de qualquer interesse, mas daquilo que interessa a Jesus. Nós não precisamos de qualquer outra coisa, senão do grande Cristo que nos é apresentado. Então o ponto aqui é que nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. Então, na medida em que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, o que Paulo diz é que nós temos isso na medida em que nós olhamos para Jesus e vivemos como Ele e o imitamos. Nesse sentido, todo aquilo que nós vivemos como igreja deve ser intimamente ligado a uma preocupação fundamental: imitar o Cristo.
imitar Jesus. Nós temos aqui uma doutrina da imitação. Paulo está nos dando um exemplo e ele está nos chamando a imitá-lo. Nós precisamos ter as mesmas motivações, as mesmas atitudes, os mesmos interesses, ou precisamos imitar a fidelidade do Cristo. Esse é o ponto. Não qualquer fidelidade, fidelidade de Jesus. Isso deve ser importante para a gente. Então ele diz que tenham entre vocês esse mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse modo de pensar tem que ser algo que é vivido entre os irmãos, deve ser algo fomentado entre os irmãos, na comunidade, um a um. O objetivo então é que a igreja inteira, um a um, consiga olhar para Jesus e imitá-lo, e na medida que o imita, vive como ele. Amém? Então a exortação é: olhem para Jesus e imitem Jesus. Essa é a exortação. Olhem para a fidelidade de Jesus e imitem a fidelidade de Jesus. Olhem para a atitude de Jesus e imitem a atitude de Jesus. Olhem para como Jesus escolhe, para aquilo que Jesus escolhe, e imitem suas escolhas, imitem as suas motivações, imitem os seus interesses. Vivem como imitões, imitem Jesus. Amém? Agora, o que significa então imitar Jesus aqui? Qual é a ideia de Paulo quando ele diz: tem o mesmo modo de pensar de Jesus? Se a exortação é imitar Jesus, qual é o ensino subjacente? Como se faz isso? Ou o que significa então imitar Jesus? Nós vamos ver a partir do versículo de número 6. Imitar Jesus é imitar a paixão de Jesus, a humildade de Jesus, a entrega de Jesus, o esvaziamento de Jesus. Então, ter o mesmo modo de pensar aqui no texto tem a ver com essa atitude humilde de Jesus e tudo aquilo que aponta para ela. Versículo 6 diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo diz: imitem Jesus. Jesus que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O que ele quer dizer com isso? O que significa forma de Deus? Significa realidade de Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus, mesmo sendo realmente Deus, mesmo sendo Deus de fato, mesmo sendo verdadeiramente Deus, ou existindo em toda a sua realidade completa como Deus de fato que é, ele olha para a sua posição e ele não considera a sua posição como sendo a coisa mais importante ou aquilo que ele deveria se apegar com todas as forças. Então, quando Paulo fala de Jesus aqui, ele diz que Jesus de fato é Deus, porque ele existe na forma de Deus. Amém? Mas para que Paulo está falando isso? Porque ele está nos preparando para a decisão de Jesus de se esvaziar. Mas o ponto dele é o seguinte: olha, Jesus é Deus, e vocês têm que imitar esse Jesus que é Deus, porque Jesus, quando olha para a sua própria divindade, ele não se apega a ela, ele não se agarra a ela, ele não se apega à sua posição. Eu entendo, provavelmente, que esse texto está se referindo a divindades do próprio panteão, divindades que eram conhecidos pelos filipenses, pelo paganismo, pelo seu politeísmo, divindades que eram muito mais humanas do que divinas, mas que lutavam com todas as forças para não serem depostas, para não serem retiradas do seu lugar, porque perder a sua posição era perder a sua divindade. Então a atitude de Jesus é totalmente contrária à atitude da maioria dos deuses que eles conheciam. Enquanto os falsos deuses se agarravam à sua divindade e travavam lutas para não perder a sua posição, Jesus olhava para a sua própria posição e não se apegava a ela. O que significa isso então? Olha para o versículo de número 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos.
E reconhecido em figura humana, ele se humilhou ainda mais nesse sentido, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus olha para a sua posição, ele olha para a sua divindade, e ele não se preocupa em reter a divindade, em reter aquilo que lhe dá vantagem, em reter o seu lugar de poder. Antes, pelo contrário, ao contrário do que se faz por aí, ele se esvazia disso. Aí o ponto é, o que é se esvaziar? Alguns acham que se esvaziar aqui é abandonar os seus próprios atributos. Jesus deixou no céu a sua divindade, os seus atributos. Mas eu acho que isso foge muito do próprio texto. O que é se esvaziar no texto? O texto diz: assumiu a forma de servo, tornou-se um ser humano. Então o que é se esvaziar? É encarnar. Então quando a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, a Bíblia está dizendo que ele encarnou. Quando a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, a Bíblia está dizendo que ele como Senhor, ele tomou forma de servo, ele se vestiu de mortalidade. O imortal se vestiu de mortalidade, o forte se vestiu de fraqueza, aquele que tinha tudo se vestiu de quem não tinha nada, como pobre. Então o ponto aqui não é abandonar os seus atributos, mas adotar uma nova natureza. Que nova natureza é essa? Humanidade. Virou um servo. Ele que deveria ser servido começa a servir. Ele que deveria ser exaltado está rebaixado. Ele que deveria ser distinto de todo e qualquer ser se torna um ser humano. Entenderam? Então não precisa ir longe. Esvaziar-se significa encarnar. Amém? Entendido isso? Mas por que isso? O ponto de Paulo é que Cristo olha para si mesmo, olha para a sua posição, ele olha para a sua própria condição de Senhor, e ele não se apega a isso. Ele faz o quê? Ele se lança para o serviço. Eu gosto de entender essa palavra esvaziar como transbordar, derramar. Então a ideia não é que esvaziou alguma coisa, mas de que esse conteúdo foi colocado, foi derramado em outro lugar. Então pensa só, pensa em um jarro redondo, com um líquido azul dentro, certo? Aí você pega o líquido do jarro azul e você coloca dentro de um copo. Mudou a forma do líquido, não mudou? Mas o líquido é o mesmo, não é? Só que um líquido foi derramado em outro lugar. Amém? Jesus continua sendo Deus, mas agora na forma de servo. Agora como um ser humano, vivendo diante da possibilidade da morte. E esse é o ponto. Amém? Olhe para o texto de novo. Pelo contrário, ele se esvaziou, e se esvaziar, assumiu forma de servo, assumiu a forma daquele que presta contas, de que faz o trabalho que lhe mandam. Ele tornou-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ou seja, como ser humano, ele se humilhou. E como é que ele se humilhou? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Jesus, então, é a sua obediência, mesmo em direção à morte. Entenderam isso? Então, esse Deus que aparece aqui, Jesus como Deus, é um Deus humilde, meus irmãos. Porque ele não só entregou o seu posto, a sua posição, para servir os interesses de outros, como ele, por obediência, caminhou em direção à morte. O que é que Paulo está tentando fazer com os filipenses aqui? Fazendo com que eles fazendo ou insistindo para que eles obedeçam. Vocês estão entendendo? Paulo quer que eles obedeçam ao Evangelho, sejam fiéis. E agora, o Deus deles aparece abandonando os seus próprios interesses, abandonando a sua própria posição, abandonando a sua glória, para ser servo, para ser um ser humano, obediente, fiel, mesmo diante da morte. O que é que Paulo está dizendo? Estou chamando vocês a viverem como o mesmo modo de pensar.
E vocês só podem fazer isso de maneira humilde. Obedeçam. O Deus de vocês obedeceu. O Deus de vocês é humilde. Por que vocês não são? Se o Deus de vocês é humilde, por que vocês, pelo amor de Deus, não são? O ponto de Paulo é esse. Então toda a divindade de Cristo, toda essa narrativa da sua pessoa, da sua glória, da sua encarnação, serve a um ponto: nós estamos diante de um Deus humilde. Mas infelizmente temos corações orgulhosos. Nós estamos diante de um Deus que se entrega à fidelidade, mas nós não conseguimos ser fiéis ao Evangelho. Nós estamos diante de um Deus que entregou tudo o que tinha, que se esvaziou, que se lançou em direção aos outros, mas nós continuamos na nossa própria posição. Esse Deus humilde é reconhecido naquilo que Ele abandona, enquanto a divindade era reconhecida naquilo que se retém. Eu guardo, eu tenho, é meu domínio, é meu poder, é minha glória. Agora, a divindade de Jesus, a pessoa de Deus, se reconhece por aquilo que Ele entrega, por aquilo que Ele doa, por aquilo que Ele expõe, por aquilo que Ele lança sobre os outros, por aquilo que Ele não retém. Nosso Deus é considerado um Deus humilde, porque se colocou em carne, porque viveu em carne e porque foi obediente, fiel até a morte, e morte de cruz. A ideia de morte de cruz, não é só para apontar o ápice de toda a mensagem do Evangelho, é também para gerar um certo tipo de terror, porque esse Deus foi crucificado. Mas eu gosto da ideia de que o escândalo do texto, como diz um dos meus professores, o escândalo do texto não é a cruz, o escândalo do texto é o Deus humilde. O escândalo do texto, é claro, vai nos levar desde o lugar de Jesus lá em cima, até o momento em que Jesus é crucificado, mas o ponto da cruz não é o maior escândalo do texto, porque a exortação não é simplesmente uma ida à cruz, a exortação é a humildade. O escândalo é: Deus é humilde a gente, entenderam? O que assusta é que aquele que poderia mandar em todos, serviu a todos. O que assusta é que aquele que tem todo o poder, se revestiu de fraqueza. O que assusta é que aquele que poderia reter todo mundo em suas mãos, andou, comeu junto conosco, e serviu aqueles que eram iguais nesse sentido. Esse é o escândalo do texto, é isso que assusta, e é isso que deve nos assustar. No final, toda busca pelo interesse dos outros, naturalmente nos levará a algum tipo de crucificação, porque é um tipo de morte, abandonar um pouco de si mesmo, sempre será um tipo de morte. Mas Deus, o nosso Deus Cristo, o nosso Cristo que é Deus, nos mostra, pelo seu exemplo, que isso é aquilo que nós devemos fazer. Amém? Aí, eu não queria que vocês entendessem agora a parte da exaltação, versículo 9 até o versículo 11, como, já que eu me humilhei, eu vou ser o quê? Exaltado. Já que eu passei pela prova e ninguém me ajudou, vão me ver na bênção e vão se arrepender, Porque naturalmente, já que eu sofri tanto, e parece, já que Jesus sofreu tanto, nada menor ou nada mais merecido do que ter um lugar de glória. Mas o ponto não é esse. O ponto ainda não é que Jesus foi exaltado porque foi humilhado. O ponto aqui é que Jesus é exaltado, continua sendo Deus, e isso reforça o nosso chamado para sermos humildes, porque agora nós temos um Senhor que é humilde e que nos chamou para nós servirmos a Ele. Então vamos lá, versículo de número 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo nome. Qual é a natureza dessa exaltação? Como é que Deus exaltou Jesus sobremaneira? Eu entendo que essa exaltação diz respeito ao nome de Jesus.
Deus exaltou a Jesus de maneira sobreexcelente, de maneira excelsa, de maneira poderosa, de maneira transbordante. Como? Fazendo com que o seu nome fosse um nome distinto, fazendo com que o seu nome fosse um nome exaltado, fazendo com que o próprio Cristo, o nome de Jesus, fosse o nome sobre todo nome. Então essa exaltação do nome é uma exaltação que o próprio Deus tem e que o próprio Deus busca no Antigo Testamento. Ter um nome forte, ter um nome exaltado, ter fama no Antigo Testamento é ter glória. Ter fama, ou ter um nome poderoso, ou ter um nome forte, ou ter um nome sendo anunciado, tem a ver também com divindade, porque já que Ele é quem Ele é, como Deus diz no Antigo Testamento, que Ele seja anunciado por todas as nações. Vocês lembram quando o povo de Israel chega ali diante das grandes muralhas de Jericó, e de repente Raabe, em uma conversa com os espias, acaba dizendo: eu ouvi histórias do Deus de vocês e o que Ele fez no Egito, o nome de Deus sendo expandido, anunciado, porque ter um nome diz respeito a ser divino. Então quando Deus exalta o nome de Jesus, ou lhe dá um nome, Deus está dizendo: o meu filho é Deus também. O lugar dele não mudou, continua sendo a mesma coisa. Esse aí, que tinha a forma de Deus, que era Deus, que vivia como Deus de fato, mas que se encarnou, agora continua sendo o mesmo Deus. Esse é o ponto. Continuamos diante do escândalo da humildade desse grande Deus, porque Ele não deixou de sê-lo. A sua encarnação só revelou ainda mais claramente a sua própria divindade. Então entendo que a natureza, existem muitos conflitos, na verdade nesse texto inteiro existem muitos conflitos, é até difícil saber para onde é que você vai, ou com quem que você vai guerrear, mas eu entendo que essa exaltação, a natureza dessa exaltação tem a ver com o nome de Jesus. Olha para o texto, e ele diz: exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. De novo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Provavelmente céus, terra e debaixo da terra está falando de todas as hostes espirituais, todas as nações de todos os povos e até mesmo os mortos. Então, diante do nome de Jesus, toda a existência, todo o cosmo, diante do nome de Jesus, diante desse grande nome, tudo aquilo sem tirar nada, tudo o que existe irá se dobrar, porque Jesus é Deus. Aí, versículo número 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa citação aqui, esse texto na verdade é uma citação, digamos assim, de Isaías. Vá lá para o texto de Isaías 45, versículo de número 23. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 23. Você encontrou? Diz amém? Estão procurando. Tá bom. Amém. É só os amém pingando aqui, né? Amém? Isaías 45, vou começar no 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Essa citação de Isaías reforça a ideia de que Cristo é um com o Pai. A citação de Isaías reforça a ideia de que Jesus continua sendo Deus, de que na sua exaltação não é a retomada do poder, é só a expressão do poder. Assim como a encarnação não retirou o poder, mostrou sua divindade, a sua exaltação também mostra a sua divindade. Ele não deixou de ser quem ele era. Entenderam o ponto?
Amém? O texto aqui de Isaías é um anúncio de que existe só um Deus e de que esse Deus é o Deus verdadeiro. Provavelmente o que Paulo está dizendo aqui, usando esse texto, é apontando para Jesus como aquele que é ponto central, Deus de fato, fundamento da nossa vida e para quem apontamos, quem nós queremos imitar, é Deus. Amém? Adicionado a isso, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está atrelado ao seu nome. Ele deu um nome, ao nome de Jesus, um nome excelente, faz com que ele seja maior do que todo nome, e toda pessoa agora, toda língua confessará esse nome. É por isso que eu acho que está atrelado ao nome. O nome de Jesus agora, quando você ouve o nome de Jesus, você ouve o quê? É meu Senhor. Não sei se vocês entendem, ou já ouviram isso em algum momento, mas a ideia de Senhor é mais do que simplesmente a ideia de idade. Sabe, quando alguém é mais velho, você chama ele de Senhor? Ou quando você é um jovem pastor, te chamam de Senhor também? E eu não me importo, eu até gosto. Eu gosto de envelhecer. Significa que eu estou vivo, né? Mas eu gosto de envelhecer. Eu gosto de ver os cabelos brancos aparecendo na minha cabeça. A Rebeca disse que cada cabelo branco tem um nome, né? Aparece o cabelo branco, fulano. Aparece fulano. Cada cabelo branco tem um nome. Mas eu gosto de envelhecer. Eu tenho muito prazer em envelhecer. Então, nenhum problema com você chamar de Senhor, tá? Fica à vontade. Mas o ponto aqui não é a idade de Jesus. Definitivamente não é. O ponto aqui é a autoridade de Jesus. O ponto aqui é o lugar excelente de senhorio, de domínio de Jesus. Em contraponto a qualquer outra divindade que apareça, ou a qualquer imperador que também teria o nome de Senhor, esse Cristo é a autoridade sobre a vida da igreja. Esse é por quem vivemos. Esse é quem escutamos. Esse é quem nós imitamos. Imitamos os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas atitudes, imitamos a sua obediência, queremos imitar a sua fidelidade, porque Ele é mais do que alguém que se entrega, Ele é Deus. E eis o escândalo, porque Deus se entregou, meus irmãos. E a pergunta que fica é: então, obedeceremos? Nós temos um conflito agora, porque se o Senhor se entregou e se humilhou, foi humilde, agiu de maneira humilde, os servos, como eles se comportarão? Obedecerão? Serão fiéis? Amém? Esse é o ponto do texto. A única coisa que ele quer fazer é reforçar que nós, para termos o mesmo modo de pensar, devemos imitar a atitude abnegada do nosso Cristo, que mesmo sendo Deus, se entregou por nós, que mesmo sendo Deus, tomou as nossas dores, que mesmo sendo Deus, foi entregue à morte, que mesmo sendo Deus, foi abandonado, porque esse Cristo, o seu nome, Ele tem autoridade sim, Ele sim é Senhor, Ele sim tem domínio, e Ele deve nos governar. Amém? Posso para as aplicações? Ninguém vai levantar a mão fazendo uma pergunta? Vamos lá. Qual é a relevância desse texto para hoje, para a gente como igreja? Primeiro, nos mostrando uma coisa: o nosso Deus é um Deus humilde. O nosso Deus olhou para a sua posição e Ele não quis reter a sua posição como se fosse a última coisa, a coisa mais importante, preservar, guardar a sua divindade como alguém guarda algo de maneira egoísta. O nosso Deus, sendo quem Ele é, se preocupa com as coisas dos outros. O nosso Deus, sendo quem Ele é, se preocupou conosco. O nosso Deus, sendo quem Ele é, se preocupou com os nossos interesses. O nosso maior interesse, meus irmãos, que é sermos salvos ou não, foi a preocupação do nosso Deus, ao ponto de
Ele encarnar e se entregar por nós. Amém? Isso deve ser lembrado. Isso deve ser lembrado porque fala do caráter do nosso Deus. O nosso Deus não é egoísta. O nosso Deus não está preso no seu mundo de glória, preocupado apenas consigo mesmo. O nosso Deus está agindo no mundo. E se Ele age no mundo, meus irmãos, Ele é preocupado com outros interesses e não só com o dele. Às vezes, a gente, por falar sempre na soberania de Deus, Ele fazer a sua vontade, às vezes a gente esquece que Ele é um Deus preocupado com os seus também. Uma coisa não vai anular a outra. A gente continua acreditando que Deus é um Deus soberano, que Ele faz o que quer e faz mesmo, mas é um faz o que quer de maneira preocupada também. É um faz o que quer no sentido de que Ele também se abandonou para olhar por nós. Isso deve fazer com que a gente dê muito mais valor estar aqui, porque se Deus fosse egoísta como alguns de nós somos, nenhum de nós seria salvo. Se Deus fosse tão preguiçoso em ajudar como alguns de nós somos, nenhum de nós seria salvo. Se Deus fosse lento, se Deus fosse contar e jogar na cara dos outros aquilo que faz, aquilo que fez, nenhum de nós teria sido salvo, né? E adicionalmente estaremos com uma grande mancha vermelha no rosto, porque pense um bocado de coisa que Deus fez pela gente. Meus irmãos, Deus se entregou, Deus se afastou dos seus interesses. A metáfora é essa: Deus se afastou dos seus próprios interesses e cumpriu os nossos, nos salvando, indo até a cruz. Amém? Segundo, vida cristã se resume a uma coisa: imitar Jesus. Imitar Jesus. E eu sei que tem muita coisa que parece boa o suficiente para ser imitada, mas não é. Eu lembro de um livro sobre masculinidade, que ele começa o livro assim: muitos homens tentam imitar a masculinidade dos filmes que assistiram na década de 80. Então, qual é o maior perfil que eles têm? Stallone Cobra, Rambo, aquele filme de faroeste, do cara que está mascando fumo, atirando em gente, matando todo mundo e garanhão. Esse é o maior exemplo que nós temos. Isso que aparece aí é aquilo que nós deveríamos imitar como crentes. Não, meus irmãos, se tem uma coisa que nós devemos imitar é a fidelidade de Jesus. O que falta muitas vezes na nossa vida não é autenticidade, é uma boa dose de imitação. Imitar Jesus. Uma boa dose de imitação faz com que a gente seja feliz, aliás, fiel a Deus em casa. Quando as coisas acontecem em casa, quando a discussão começa, quando a crise aparece, o que é que você acha que você deveria fazer, meu irmão? Imitar Stallone Cobra? Ou imitar Jesus? Imitar Jesus, criatura. Não deveria ser complicado, mas nos falta algo essencial. O nosso Deus é humilde, a gente não. O nosso Deus sabe se entregar, sabe descer de sua posição, a gente não. A gente afina a força, quer cumprir nossa vontade, quer que o nosso interesse seja feito. Então a gente está muito mais preocupado em manter o nosso mundo egoísta girando ao redor da gente, do que olhar para o outro e saber das reais necessidades, do que olhar para os outros e amá-los, do que olhar para os outros e saber, entender o que estão falando, porque às vezes está nesse nível, a gente sequer se compreende, entende? E a gente às vezes não entende isso. Temos alguns professores aqui, e é bom que vocês concordam, ainda que vocês discordem, vocês fazem menção que estavam concordando, tá? Para isso aqui não ficar feio também. Mas tem muita coisa que atrapalha o processo de educação. Fome atrapalha o processo de educação. Com fome você rende menos, Por isso que merenda nas escolas é uma política fantástica, meus irmãos, fantástica, salva muita gente. Mas sabe outras coisas que afetam a nossa educação? Questões morais,
orgulho atrapalha. Orgulho atrapalha o nosso processo de aprendizagem. Orgulho atrapalha você de aprender. Orgulho atrapalha você de imitar Jesus. Então, muitas vezes, Jesus não aparece na casa, porque a única coisa que está lá fincada como bandeira principal é orgulho, egoísmo, interesse próprio. Por isso que Jesus não tem espaço. E muito da nossa vida, imitar Jesus é a coisa mais importante, mais sublime que nós deveríamos fazer. Imagina emular a fidelidade de Jesus, imitar a fidelidade de Jesus, imitar a sua obediência. Gente, que coisa grande é imitar o seu Senhor, mas está preocupado com um dorama. Nada contra, assiste inclusive, certo? Porque senão as dorameiras vão chegar ali e me crucificar. Mas a gente quer imitar coisa que se afasta e que vai para longe do exemplo máximo de nossa vida. Aí parece difícil ser crente, mas é porque a gente tem um Cristo sublime, fiel, na nossa frente, e a gente ousa olhar para trás para ver se a gente encontra alguma outra coisa, porque Ele não nos interessa, porque olhar para Ele é esquecer um pouquinho da gente. Entendeu? Então, meus irmãos, muito da vida cristã, na verdade, tudo da vida cristã, podemos resumir em imitar Jesus. Precisamos um pouquinho mais de imitação. Amém? Eu falei de autenticidade e eu queria mexer nesse ponto. Nós estamos num momento da vida, o momento cultural, onde ser você mesmo é a maior glória que alguém pode ter na vida. Seja você, né? Tem músicas falando sobre isso, né? Não importa o que aconteça, seja você, né? Autenticidade sempre. E o que querem dizer com autenticidade? Aquilo que você quer é o que você quer, então faça o que você quer, porque se você fizer o que os outros querem, você não está sendo autêntico. É a mesma ideia da vida inautêntica de Heidegger. A ideia é você viver as suas experiências baseado nas experiências dos outros ou naquilo que os outros declaram para você. Vida inautêntica, um absurdo. Meus irmãos, a autenticidade é a fidelidade. Quanto mais fiel você é, mais autêntico você será. E às vezes a gente não entende como esse tipo de autenticidade que nos é pregada e que nos é fomentada é só uma maneira, digamos assim, culturalmente aceita de nos afastarmos da fidelidade. Porque se importa o que eu sinto, importa o que eu quero, não importa o que mais ninguém diz. E Jesus, diante de mim agora, é rejeitável, é rejeitado, porque Ele não me chama a aceitar ou a querer tudo o que eu quero, me chama a ser fiel. Uma boa teologia sempre vai lidar com fidelidade acima de autenticidade, ou melhor, fidelidade produzindo autenticidade. Quer saber quem você deveria ser de fato? Seja fiel, porque é assim que aquela essência humana que é ser a imagem de Deus aparece, né? Você já viu aquela de buscar a sua essência? A sua essência é a imagem de Deus, meus irmãos, e ela aparece quando você é fiel. Amém? Nós precisamos muito mais de fidelidade, porque é por meio de fidelidade que nós aparecemos e que a nossa autenticidade é emulada, tá bom? Por fim, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que nos chama a vivermos de certa forma. E ainda que você ache que você tem um plano melhor para a sua vida, eu quero lhe dizer de novo, você tem um Senhor que vai e que lhe aponta o caminho da fidelidade como sendo aquilo mais importante, como sendo a coisa mais importante para a sua vida. Então, não se entregue a outros. O nosso Senhor, em forma de Deus, se entregou à encarnação para viver como forma de homens, mesmo sendo Deus, exaltado, se transformando, sendo anunciado como Senhor sobre todos,
Ele continua sendo aquele que se entregou, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Nós devemos viver isso como um apelo. Se o nosso Senhor nos chamou para isso, deveríamos ouvir e seguir os seus passos. Amém? Por menos, a gente faz o que o nosso chefe manda. E o nosso chefe nem se entregou pela gente, não é? Mas pelo salário do final do mês, a gente faz quase qualquer coisa. O nosso Deus virou carne, sofreu a morte, ressuscitou e nos chama a servi-lo, fazendo a mesma coisa. E o que é que Ele nos chama a fazer? A humildemente abandonarmos os nossos interesses e buscarmos dos outros. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado o quão é importante, o quão é maravilhoso te imitar. Que possamos, em nome de Jesus, olhar, Senhor, para quem o Cristo que nos foi dado é, para a sua paixão, para as suas decisões, para aquilo que o motiva, e assim possamos nos afastar do orgulho. Tantos de nós já foram destruídos pelo orgulho, já foram esmagados pelo egoísmo, já esmagaram e já destruíram outros pelo mesmo orgulho, pelo mesmo egoísmo, pelo modo de ser, de vida interesseiro, autoproclamado Senhor de si mesmo. Tantos de nós sofreram, tantos de nós acabaram com a própria vida, e tantos de nós destruíram a vida de outros. Não nos permite, ó Deus, viver dessa maneira. Que possamos olhar para os nossos próprios interesses e conseguir ter a capacidade de também olhar para o interesse dos outros. Que possamos imitar ao Senhor, ó Cristo. Que possamos viver debaixo do Teu senhorio. Que possamos proclamar o Teu nome sobre todo lugar, em todo lugar. E que o Senhor, mais uma vez, como grande exemplo, como aquele a quem imitamos, que o Senhor, como nossa luz, nos guie pelos nossos dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.